Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 1 a 3, o seguinte: Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meu irmão, minha irmã, o conhecimento de Deus sobre quem é Deus de fato, além de ser a busca mais importante da vida, é também a busca mais autêntica. No capítulo 17 do Evangelho segundo João, na oração sacerdotal de Jesus, ele ora por seus discípulos, inclusive por mim e por você. E de acordo com Jesus, a vida autêntica é a vida eterna. Gostaria que você entendesse bem o que ele diz aqui. Jesus não está se referindo à vida infinita, não. Isto é, ele não está falando a respeito do tempo que você vai viver. No versículo 3, ele está falando da qualidade de vida. Vida eterna significa conhecer a Deus, é isso que ele está falando. A vida não será nunca o que deveria ser para mim e para você, se não consistir da vida que Deus vive em nós. Jesus diz no versículo 3 de João 17, que a única maneira de se obter a experiência da vida eterna nesta vida é conhecendo Deus. Você está percebendo que conhecer a Deus é viver a vida de maneira autêntica? Conhecer a Deus é viver a vida como ela deveria ser de fato vivida. É por isso que Jesus disse que veio para nos dar uma vida abundante. A vida jamais será como deveria ser sem o conhecimento de Deus. Porém, muitos tentam viver a seu modo, utilizando as suas mentes estreitas para entender as coisas. Querem qualidade de vida sem um Deus de qualidade para ditá-la. Isso não é possível. Os nossos cérebros são pequenos demais. Nosso conhecimento é muito limitado e nós somos demasiadamente finitos para viver do jeito que deve ser vivido sem o conhecimento de Deus. A vida é como um quebra-cabeças que tem peças demais, parece difícil demais, né? Mas eu posso indicar alguém que é capaz de armar esse quebra-cabeça, exatamente o seu Criador. Deus é o Criador do quebra-cabeça chamado vida e sabe exatamente como as peças se encaixam. Para entender isso, é preciso conhecer um princípio muito simples. A vida eterna, ou a qualidade de vida que Deus pretendeu para nós, iguala-se ao conhecimento dele. Jesus faz uma declaração semelhante em João 17, versículo 3. Se você quer viver, diz ele, não saia à procura da vida, mas procure o conhecimento de Deus, porque a vida autêntica e verdadeira significa conhecê-lo. Se você não está tendo sucesso na vida, é porque talvez não esteja tendo sucesso em conhecer a Deus. O que você precisa não é procurar vida, mas procurar aquele que pode lhe dar vida. Muitas pessoas ainda não aprenderam a viver. Isso é fato. Pensam que a vida se resume nas coisas do tipo dinheiro, educação, prestígio ou poder, quando deveriam realmente ser no conhecimento de Deus. Por isso, o estudo das Sagradas Escrituras é tão importante. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ora:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 8:32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apenas um critério de informação esclarece o significado da vida. E esse critério é exatamente a palavra de Deus. Se quisermos viver de maneira autêntica, precisamos de alguém que nos diga a verdade. Não costumamos fazer isso uns com os outros. Não dizemos a verdade às pessoas porque não queremos, muitas vezes, ofendê-las. Porque não queremos que se zanguem conosco ou porque elas gostam de ouvir mentiras. Não é verdade? Nós não temos esse problema com Deus. É por isso que nossos relacionamentos são frequentemente superficiais e nunca chegam onde deveriam chegar. Porém, com Deus é diferente. Deus dá os nomes certos às coisas. Ele não nos dirá: estou bem, você está bem. E sim, você está morto em suas ofensas e em seus pecados. E vive de acordo com a carne, com a concupiscência deste mundo. Ele não nos fará sentir-nos confortáveis ou aceitos. Ele nem mesmo se preocupará em prejudicar a nossa autoestima, que nós criamos para nós. Ele nos dirá a verdade sempre, como faz um bom médico. Ele dirá que nós estamos doentes para que saibamos que precisamos de tratamento. Então, esse é o avesso de nossa reflexão. Quando Deus revela quem Ele é, o conhecimento também revelará quem somos. Enfrentamos o mesmo problema de Pedro quando ele buscou Jesus Cristo e descobriu quem era. A revelação de Jesus Cristo fez Pedro cair com o rosto em terra e dizer, lá em Lucas 5:8, Senhor, eu sou um homem pecador. O profeta Isaías também, em Isaías capítulo 6, versículo 5, gritou, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Por que isso aconteceu? Porque se nós queremos a verdade, realmente Deus nos dará a verdade. Toda a verdade, e parte dela não será agradável para nós. Isso é verdade. Por isso, nem todos os cultos e sermões nos deixam alegres, né? Os gritos de alegria também acontecem, mas há pregações que nos fazem chorar, que nos fazem prostrar-nos diante de Deus, porque quando nós vemos Deus como Ele é, quando Ele se revela para nós, quando o verdadeiro conhecimento de Deus é revelado a nós, revela também aquilo que nós somos. Meus queridos irmãos, o conhecimento de Deus também mostra como é o mundo. As pessoas passam muito tempo analisando o mundo. Na verdade, os filósofos analisam a sociedade porque as pessoas buscam resposta para as questões fundamentais da vida, como, por exemplo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. As pessoas retalham os pensamentos dos grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros, né? E os pensadores filosóficos de nosso século, quando estudam o desenvolvimento do homem e como ele se relaciona com o universo que se encontra. Dessa forma, as pessoas sentem-se no chão, de pernas cruzadas, né? Se sentam no chão de pernas cruzadas e os olhos fechados e tentam alcançar um estado metafísico para obter uma compreensão filosófica do seu ser. Mas quando se tem a palavra de Deus, isso não é preciso. Algumas pessoas fazem uma análise social do homem, como as pessoas atuam na comunicação e na comunhão com os outros, como se relacionam umas com as outras, como fazem para não machucar umas às outras e para viver em paz. Isso
frequentemente resulta em uma ação política para se tentar consertar o mundo. Mas quando se tem a palavra de Deus, entende-se as regras da sociedade, porque Deus nos diz a verdade a respeito do mundo. Deus também diz a verdade a respeito do sexo, do dinheiro e de todos os elementos que fazem parte da vida. Ele diz a verdade a respeito do que eu sou, do que você é. Ele é o maior de todos os psicólogos do mundo, pois sabe quem nós somos. Portanto, quem eu sou ou quem você é, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo, tudo isso vem do conhecimento de Deus. Há muitas pessoas com formação universitária que nós conhecemos. Isso significa que passaram 11 anos, no mínimo, no ensino fundamental e no segundo grau, 4, 5 anos na universidade. E também há muitas pessoas que fizeram mestrado, dependendo do tipo, isso significa de 2 a 4 anos a mais de estudo, né? Outras também fizeram doutorado, que significa outros 2 a 4 anos. Isso significa que levaram de 12 a 17, 18 anos de estudos para ser o que são pelo resto de suas vidas. E todas elas dizem que foi absolutamente necessário. Quando você pensou em desistir do colégio, sua mãe ou seu pai deve ter dito: você não pode fazer isso, você precisa terminar seus estudos. Quando você não queria ir para a faculdade, disseram: não, se você realmente quer ser alguém na vida, tem que fazer uma faculdade. Então, na faculdade, você viu como realmente sabia pouco. Por isso, prosseguiu para adquirir mais conhecimento. E se você que tem doutorado continua completamente ignorante porque descobriu o quanto ainda resta para aprender, se estamos dispostos a gastar esse tipo de energia em tanto tempo para ter uma carreira respeitável, não seria muito mais importante usar também o seu tempo para conhecer a Deus e ter uma vida decente e organizada? Meu irmão, minha irmã, é melhor ir nos acostumando com isso agora, porque o conhecimento de Deus é a questão principal lá no céu. Deixe-me dizer algo a respeito do céu. Ali acontece apenas uma coisa: as pessoas conhecem Deus. Você vai passar a eternidade no céu conhecendo Deus. Talvez você diga: poxa, mas que coisa chata. Mas eu digo: que coisa fantástica. Há apenas uma diferença entre a terra e o céu. O céu desvenda o perfeito conhecimento de Deus, enquanto que na terra o conhecimento de Deus é constantemente interrompido. Por exemplo, você tem que dormir, por isso durante pelo menos 8 horas você não tem consciência de Deus. Ou então, você tem problemas que distraem a sua atenção em relação a Deus. Pois bem, lá no céu, Deus eliminará todos os pontos negativos para que eu e você tenhamos plena consciência dele. Na verdade, você tomará parte em tanta atividade no céu relacionada ao conhecimento de Deus que nem vai sentir sono. O céu não tem noite. Deus não lhe dará 8 horas de folga, mas lhe dará um corpo novinho, glorificado, que não se cansa, que não envelhece, que não se fadiga. Portanto, você não sentirá falta de sono, nem de nada. Diferentemente de um bom programa de televisão, que é interrompido pelos comerciais, no céu nenhum comercial irá interromper a alegria da revelação de Deus, do conhecimento de Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, Deus quer que pratiquemos antes de chegar lá, fazendo do conhecimento dele
a nossa prioridade de vida. O céu será o lugar do conhecimento ininterrupto de Deus. Mas é aqui na terra que temos que exercitar essa prática, para que quando chegarmos lá, já estejamos bem exercitados. É por isso que a busca de Deus é a busca mais autêntica da vida. Pensemos nisso. Deus abençoe sua vida.